Olá, amigos! Estamos aqui ao vivo pelo Facebook e por outros canais de comunicação da internet para lançar oficialmente o ID. E você deve estar se perguntando, ao me ver com essa camisa e ao ver a todos os amigos aqui de Curitiba, de outras cidades, outros estados, utilizando essa camisa, e também deve estar morrendo de curiosidade, porque há algum tempo temos postado no Facebook algumas imagens em que aparece o ID e fala de algum valor como amor, perdão, fraternidade, respeito. E você deve agora estar se perguntando, meu Deus, o que é o ID? Bom, para te falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que contar uma história. E essa história vai lá para a Califórnia, exatamente para o Vale do Silício, o local onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia do mundo. O que aconteceu lá? A gente sabe que, em função dessas empresas existirem na Califórnia, esse estado norte-americano se tornou um lugar que concentrou a residência das maiores inteligências do planeta. Pessoas de designer, de engenharia, de tecnologia, das artes, do cinema, enfim, de todas as áreas do conhecimento humano, se reuniram na Califórnia, começaram a residir na Califórnia, e de lá expandiram um progresso intelectual, inovações para o mundo inteiro, e que acabam se transformando até em objetos que a gente utiliza hoje como smartphones, videogames, próprias redes sociais, tudo nascendo naquele lugar. O que ocorreu? Tiveram uma ideia, depois de pensarem que, se essas pessoas se debruçam com as suas inteligências sobre alguns problemas e querem resolver esses problemas, é porque elas estão se fazendo perguntas. Então imagine se você pudesse reunir as pessoas, cada um especialista ou pensador de determinada área, e eles pudessem fazer as suas perguntas uns aos outros. Se eles pudessem indagar uns aos outros, pedir ajuda uns aos outros, para equacionar e para pensar melhor sobre várias questões. Como eram muitas pessoas, como eram várias inteligências, e como eles precisavam que a troca de ideias fosse rápida e eficiente, criou-se um formato de palestras em que essas pessoas apresentavam suas ideias em 18 minutos. Então, a pessoa tinha 18 minutos para abusar da tecnologia, dos recursos visuais, mas ela precisava comunicar a sua ideia em 18 minutos. É claro que quando você tem tão pouco tempo para falar, você precisa selecionar uma ou no máximo duas ideias, precisa se concentrar nessa inovação e comunicar o que você está pensando, comunicar as suas dúvidas, pedir o auxílio se você estiver com alguma questão que precisa ser resolvida. Surgiu, então, um ciclo anual de conferências na Califórnia chamados TED Talk. O Talk aí de conferência e o TED de tecnologia, engenharia e design. Esse formato acabou se popularizando porque eles disponibilizam os vídeos dessas falas individualmente no YouTube. E alguns vídeos alcançaram a cifra de milhões e milhões de acessos. De fato, as pessoas queriam acessar essas ideias de uma maneira rápida, em que você sentasse em pouco tempo, você se inteirasse do que aquela pessoa queria transmitir, qual o conhecimento ela queria agregar à comunidade em que ela vivia. Bom, pensando nisso, nós tivemos uma ideia. E se nós, que estamos imbuídos, comprometidos com os valores do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, do Consolador prometido, e se nós reunir os nossos expositores, os nossos escritores, os nossos pensadores, e por que não outras de outras religiões, mas pessoas
que, embora fizessem parte do nosso agrupamento espírita, estivessem alinhadas e sintonizadas conosco pelos valores e pelas ideias que elas também defendem. E se nós pudéssemos também nos reunir para trocar ideias, trocar conhecimentos, cada qual apresentando as suas questões, cada um podendo expor também de maneira rápida, em 18 minutos, esses seus conhecimentos na área do Evangelho, dos princípios espíritas, da espiritualidade de um modo geral. E se pudéssemos fazer isso? Pois bem, surgiu então o ID, Ideias, Diálogos e Espiritualidade. O que é o ID? Primeiro eu vou dizer o que ele não é. O ID não é um instituto, não é uma fundação, não é uma organização que tenha uma sede, um prédio, presidente, diretoria, estatuto. Não. O ID é um ciclo de conferências, um ciclo anual. Significa que esse evento ocorrerá uma vez por ano, numa data pré-fixada, previamente divulgada, em alguma cidade. E o primeiro ID é o ID de Curitiba. Isso é o ID, um ciclo anual de conferências no formato do TED californiano. Ou seja, pessoas espíritas comprometidas com o Evangelho, com os valores, ou mesmo alguns convidados de outras religiões, de outras crenças, de outros movimentos, mas que tenham uma afinidade conosco em termos de ideias e valores, poderão se encontrar e dialogar, fazerem perguntas umas às outras. Eles que se fazem perguntas em silêncio, sozinhas, vão se reunir e vão expor suas questões uns aos outros, vão trocar ideias e vão expor suas ideias e as suas conclusões nesse formato de 18 minutos. Isso é o ID. Esse é o nosso propósito, levar um pouco mais dos valores do Evangelho de Jesus. Quais valores? Fraternidade, perdão, humildade, compreensão, caridade, etc, etc. Os valores que Jesus exemplificou no seu Evangelho. Os valores que ele ensinou nos Evangelhos. E que foram iluminados e esclarecidos pelos princípios da doutrina espírita, tais como imortalidade da alma, lei de causa e efeito, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos. Todas essas ideias, valores e princípios, quando reunidos, servem de ferramenta, de instrumento, para que a gente alcance espiritualidade interior, para que a gente se torne integral, para que a gente alcance paz interior, para que a gente alcance comunhão com Deus, comunhão com os valores divinos. E expresse isso na nossa convivência, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas práticas. Isso, então, é o ID. Esses são os nossos objetivos, é isso que a gente quer alcançar. Você percebe, então, que é um formato, é um modelo diferente de troca de ideias. Tudo isso, evidentemente, é registrado em vídeo e colocado à disposição de qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo, que vai poder acessar o site e ter acesso aos vídeos desse ciclo de conferências. Mas tem uma coisa interessante também. Não apenas promover o diálogo e a troca de ideias. Pensamos também, por que não congregar as pessoas que estão indo a essa conferência, a esse conjunto de mini palestras, por que não apelar ao coração delas para que alguma instituição seja beneficiada com esse evento? Então, um dos objetivos também do ID é que com os recursos arrecadados com a inscrição,
Depois de pagar os custos de auditório, de tudo material necessário para a realização do evento, parte ou o que sobra desses recursos são destinados a alguma instituição que pratica a caridade, alguma instituição que auxilia o semelhante, enfim, uma instituição que pratica os valores que nós pregamos, que atuam na sociedade vivendo concretamente aquilo que nós estamos debatendo no plano das ideias. Você compreendeu? Então, quando você faz a inscrição e vai a um evento do ID, você está renovando a sua mente, renovando as suas emoções, seus sentimentos, reciclando os valores que são essenciais para o seu espírito imortal e mais, está contribuindo para alguma instituição que pratica a caridade, que materializa, concretiza os valores que nós queremos ver presentes um dia no mundo inteiro. Pois bem, o primeiro ID vai ocorrer na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no dia 22 de julho de 2017. Anote essa data. Eu vou dar aqui uma canjinha só, um pouquinho do que vai acontecer nesse ID. Nós teremos um grande amigo de Brasília, André Siqueira, doutor em Ciência da Informação pela UNB, falando sobre inteligência. Isso mesmo, inteligência artificial, os avanços da inteligência e da inteligência espiritual por trás da matéria. Ficou interessado? Então vá lá, confira. Confira a palestra, a mini palestra, 18 minutos, do André Siqueira. Teremos também o André Trigueiro, isso mesmo, nosso amigo espírita, repórter da Globo, que vai falar sobre um tema que ele adora, que ele está engajado, que é ecologia e espiritualidade. Trará algumas reflexões sobre comportamento interior ecológico, comportamento exterior ecológico. Não posso falar mais, senão eu tiro os 18 minutos dele. Bom, temos também a doutora Andréia Reis, da USP. Ela que realiza uma pesquisa na USP, pesquisa com doutorandos, sobre o impacto que leitura de mensagens espirituais e espiritualizantes tem na cicatrização de pacientes que se submetem à cirurgia. Isso. Esses índices bioquímicos são monitorados e chega a uma conclusão maravilhosa de que a pessoa que tem acesso a um conteúdo espiritual, lê mensagens edificantes, isso possui um impacto imenso no seu sistema imunológico e ela tem uma cicatrização, não vou dizer, você vai ter que ir lá ouvir. Teremos Arthur Valadares falando sobre alguns valores do Evangelho, vale a pena. Cristiane Beira falando sobre autoconhecimento, numa ponte entre a psicologia junguiana e a psicologia da benfeitora Joana de Ângeles, trazendo alguns lances muito intrigantes sobre aqueles aspectos inconscientes da nossa personalidade que moldam o nosso destino. Isso mesmo, às vezes você quer uma coisa, mas inconscientemente está querendo outra. Mas aí eu vou deixar a Cristiane explicar, Cristiane Beira. Teremos o Décio Andoli falando sobre a relação médico-paciente. Ele vai falar dos aspectos espirituais que envolvem o exercício da medicina e a relação que se instaura, não apenas uma relação entre cliente e profissional, mas uma relação que transborda, que acaba atingindo a alma do paciente. E nós vamos descobrir com ele que não é só o remédio que cura, não é só a terapêutica que cura, não. Tem um elemento muito importante aí na cura. Mas isso é ele que vai contar. E ele terá 18 minutos cravados no cronômetro. Teremos também Eduardo Valduga, uma história sensacional. Esse herdeiro das Casas Valduga vai falar para todos nós sobre resiliência. Resiliência. Esse rapaz que saiu da proteção da sua família, foi para a Argentina, passou muita coisa que eu não posso contar. Rossandro Klinger vai falar sobre pais, filhos, relações familiares, os aspectos psicológicos que envolvem isso. E o nosso Saulo, querido Saulo, aquele coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, ele mesmo vai falar sobre memória
espiritual. Aquela memória que você não se lembra que tem. Isso mesmo. E eu também vou falar sobre um tema que eu não posso contar, porque é surpresa, mas é um tema que envolve uma parábola do Evangelho, embora não explique diretamente a parábola, ele vai tratar de alguns valores dessa parábola e eu quero manter esse segredo, que eu quero você lá, dia 22 de julho, em Curitiba, para se reunir conosco, esses 11 palestrantes. Lá você vai poder acompanhar ao vivo a gente conversando, dialogando, trocando ideias. Essas mentes e corações se encontrando, fazendo perguntas uns aos outros, procurando aprender uns com os outros e expondo tudo isso em 18 minutos. Esse então é o ID. Mas eu queria dizer uma coisa aqui muito importante. Como nós salientamos nesse primeiro evento, uma instituição foi eleita para ser beneficiada. E é com muita alegria mesmo, que nós anunciamos que para esse primeiro evento do ID, a instituição a ser beneficiada é o Jardim das Oliveiras, em Belém do Pará. Isso mesmo, o Jardim das Oliveiras é uma instituição que conta com a participação extraordinária do nosso amigo expositor espírita Alberto Almeida. E eu queria falar um pouquinho dessa instituição, segundo os dados que ele mesmo nos deu. Toda a renda, então, do evento, tirando os custos, vai para o Jardim das Oliveiras. O objetivo dessa instituição, a missão do Jardim das Oliveiras, é promover integralmente o ser para o bem. Que coisa linda. Promover integralmente o ser para o bem. Eles recolhem crianças em estado crítico, dão todo o auxílio educacional, espiritual, físico e transformam essas crianças, primeiro, em pessoas espiritualizadas, centradas, integradas com a sua individualidade, colocando-as em comunhão com Deus. E, em segundo lugar, inserindo-as na sociedade para que elas possam realizar o seu potencial humano e possam dar uma contribuição na comunidade em que a providência divina colocou cada uma delas. Então, ao comparecer ao ID, ao adquirir o seu ingresso, você estará ajudando ao Jardim das Oliveiras. Aqui eu queria falar um pouquinho da estrutura organizacional do Jardim. São 1.138 metros quadrados de construções, 5.000 metros quadrados de área, 16 salas entre consultórios de informática, cozinha, refeitório, brinquedoteca, banheiro infantil, quadras e jardins, muitos jardins, muitos jardins. Afinal, é o Jardim das Oliveiras. Atendimento a 150 famílias, mais de 900 consultas médicas e 300 odontológicas são feitas por ano. Fora exames, medicamentos, terapia familiar. Mais de 500 pessoas cadastradas e atendidas nas ações assistenciais do Jardim das Oliveiras. Então, se trata de uma instituição respeitabilíssima, que presta um serviço há muitos anos, cabendo um dever de solidariedade a todos nós, apoiar e auxiliar na sustentabilidade desta instituição, que precisa muito do nosso apoio material, do nosso apoio espiritual. Bom, eu espero que você esteja aí do outro lado da telinha, já querendo o seu ingresso, se possível, pegando da minha mão agora. Bom, mas você vai ter que esperar um pouquinho. Um pouquinho. O ingresso ainda não está pronto. Daqui a pouco você vai acessar aí, olha aí embaixo, todos os dados vão ser disponibilizados daqui a pouco. O site do ID, o Facebook, onde você vai poder acompanhar de agora em diante, passo a passo do nosso projeto, do nosso ciclo de conferências anuais, no formato TED, para falar dos valores do Evangelho de Jesus, à luz dos princípios da doutrina espírita, buscando espiritualidade, buscando mudar a nossa intimidade e mudar a sociedade através da vivência desses princípios e desses valores. Aguarde, então, em breve você poderá adquirir o ingresso
mas não custa compartilhar. Isso mesmo, compartilha esse vídeo, compartilha a explicação. E eu queria, para encerrar, te dizer algo. Nenhuma árvore nasce frondosa, cheia de frutos. Toda árvore nasce como uma pequena muda. O que nós estamos te apresentando, amigo, é uma muda. É uma pequena plantinha, uma tenra planta que está nascendo. Então, por favor, não seja muito exigente com ela. O projeto está em fase de amadurecimento, ele está em fase de ajuste. Nós queremos acertar, queremos fazer o melhor, queremos ser fiéis à mensagem de Jesus, queremos ser fiéis aos princípios da doutrina, mas somos seres humanos e ao longo do processo teremos necessariamente que fazer vários ajustes. Portanto, eu queria pedir, eu queria rogar a todos vocês que já comecem a exercitar os valores que nós pregamos. E o primeiro deles é a compaixão. Tenha compaixão, tolerância para conosco, é uma mudinha, o projeto vai crescer, ele vai se aperfeiçoar. Nós esperamos que o primeiro seja um sucesso e que os demais possam ganhar em experiência, ganhar em robustez e que a gente possa alcançar êxito naquilo que todos nós aqui estamos nos propondo a fazer. Uma coisa eu posso te assegurar, há muito amor aqui, muita boa vontade, somos todos voluntários, ninguém está ganhando para nada, todos estão fazendo com amor, com carinho, em nome da causa, querendo acertar. E por isso, contamos com a sua prece, com o seu auxílio, ainda que à distância, com a sua vibração positiva, para que a gente possa realizar o melhor, nos comprometendo em aperfeiçoar a cada passo o nosso ID. É nossa intenção que o ID se realize cada ano em uma cidade e auxilie uma instituição local da cidade, para que a gente possa também reunir inteligências locais, pessoas que estão se destacando pelas suas ideias, pelas suas ações individuais e sociais, possa promover esse grande diálogo, trazendo espiritualidade para todos nós. Esse, então, é o ID. Acompanhe nossos próximos passos, divulgue, compartilhe esse vídeo e, se puder, nós te esperamos no dia 22 de julho, em Curitiba. Mais detalhes sobre horário, local, ingresso, valor, você terá em breve. Agora é só esse melzinho na boca. Espero que você goste. Contamos com você. E se você já está tristinho, que não vai poder vir, que não tem como se deslocar até Curitiba, não fique triste, porque o evento será transmitido ao vivo e do interior do seu lar você também poderá acompanhar todas as micropalestras que ocorrerão no ID e mais o making off, os bastidores, desde a abertura até o encerramento do evento, incluindo os diálogos, conversas, aquilo que vai ocorrer entre os expositores, na cobertura ao vivo desse evento. Contamos com a sua vibração, contamos com a sua prece, com o seu apoio e, se possível, com a sua presença. Um grande abraço.